Curso de Astrologia e Comportamento. No princípio era o céu. Parte 2. Neste segundo vídeo, veremos como a astrologia evoluiu desde Ptolomeu até os dias atuais. Ptolomeu fez também várias comparações para esclarecer sua visão sobre as predições astrológicas. Segundo ele, na natureza há fatos que ocorrem necessariamente e outros que ocorrem somente se nenhuma outra coisa interferir. Ou seja, há causas que, deixadas a si mesmas, produzirão efeitos inevitáveis, mas que podem ser impedidas de produzir esse efeito por outras causas. Portanto, quando do nascimento de uma pessoa as influências celestes estabelecem certas predisposições que, se não forem alteradas por outras causas, produzirão determinados efeitos. Mas esses efeitos podem não ocorrer, se houver ação de outras causas. Então, o próprio conhecimento das predisposições detectadas pela astrologia poderia ser útil, porque ao invés de descrever algo inevitável, seria conhecida uma predisposição que pode ser incentivada ou estimulada, se positiva, ou impedida de atuar, se entendida como negativa. Este tipo de discussão sobre o suposto efeito dos astros nunca deixou de existir. Como exemplo, Plotino, um filósofo neoplatônico do século III a.C., afirmou em sua obra Enéadas que o movimento dos astros assinala os eventos futuros em cada caso, mas ele mesmo, o movimento dos astros, não causa todos os eventos como se acredita. Um pouco depois de Ptolomeu, o poeta e astrólogo romano Marcus Manilius compôs no século I o Astronômica, o mais antigo tratado sobre astrologia que foi conservado. Nele, em forma de versos, Manilius apresentou um receituário sem preocupação em oferecer um apoio racional e filosófico ao que apresenta. Entre outras coisas, Manilius afirmou: esta obra imensa que forma o corpo do universo, com seus membros compostos de diversas naturezas, ar e fogo, terra e mar plano, é regida pela força da alma divina. Por caminhos sagrados, Deus traz a harmonia e governa com propósito oculto, criando uniões mútuas entre todas as partes, de modo que cada uma fornece e recebe força da outra e que o todo possa permanecer firme em união, apesar de sua variedade de formas. De fato, se a estrutura inteira não permanecesse firme, composta por membros cognatos e obediente a um mestre, se a providência não dirigisse a vastidão dos céus, a terra não possuiria sua estabilidade, nem as estrelas suas órbitas, e os céus vagueariam sem meta ou ficariam parados. As constelações não manteriam seus cursos estabelecidos, nem se alternariam o dia e a noite. Este Deus é a razão controladora de tudo. Portanto, dirige os seres da terra pelos signos celestes. Embora as estrelas estejam remotas a uma grande distância, ele obriga a reconhecer suas influências. Mas em Ptolomeu, nada parecido a este enfoque teísta foi dito. Em seus estudos, Ptolomeu buscou base nas noções aristotélicas de elementos, terra, ar, água e fogo, e de qualidades primitivas, seco, úmido, quente, frio, presentes na filosofia de Aristóteles, e apresentou uma explicação estruturada e adaptada aos 7 principais astros celestiais, ou planetas conhecidos na época, já que Urano, Netuno e Plutão só seriam descobertos após o século XVIII. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, com base na noção aristotélica dos 4 elementos e das 4 qualidades primitivas, todas situadas na esfera das coisas criadas e não na esfera do Criador. Aristóteles, filósofo grego do século IV a.C., dissera em De Celo, ou Sobre o Céu, que todos os corpos celestes foram criados a partir de um elemento fundamental, o éter. O éter
criado por Deus, por sua vez compôs os céus, sendo que todo o mais que é sublunar, ou seja, abaixo da Lua, ou ainda simplesmente terrestre, foi composto pelos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, originados do éter. E, em Meteorológica, ou os corpos celestes, Aristóteles explicara que este mundo tem necessariamente uma certa continuidade com os movimentos superiores. Consequentemente, todo o seu poder e ordem provém deles, pois o princípio originador de todo movimento é a causa primeira. Além disso, este corpo é eterno e seu movimento não tem limite no espaço, mas é sempre completo, enquanto todos os outros corpos possuem regiões separadas que limitam uma à outra. Assim, devemos tratar fogo e terra e os elementos semelhantes a eles, ar e água, como as causas materiais dos acontecimentos neste mundo, significando o material que é sujeito e é afetado, mas devemos assinalar causalidade no sentido de princípio originador do movimento à influência dos corpos que se movem eternamente, os planetas compostos de éter. Era uma sutil diferença, sutil mesmo, mas crucial para a boa compreensão. Na suposição astrológica pré-ptolomaica, Deus próprio agia por sua ação direta sobre os fatos e objetos. Na visão ptolomaica e, por conseguinte, aristotélica, Deus criou o éter e os corpos celestes, e estes é que passaram, por sua vez, a influir sobre os corpos constituintes dos fenômenos terrestres. Numa hipótese, a anterior, Deus é o agente. Noutra, a posterior, os elementos é que atuam como agentes ativos. Para Ptolomeu, fiel ao pensamento aristotélico, eram os movimentos celestes que induziam os fenômenos terrestres. Estes movimentos eram transmitidos por algo existente entre o céu e a terra, pois Aristóteles não admitia ação à distância, como deixara claro em seu livro De Generatione e Corruptione, ou Sobre a Geração e a Corrupção. Se devemos investigar ação e passividade e combinação, devemos também investigar contato, pois ação e passividade, no sentido próprio das palavras, só podem ocorrer entre coisas que se tocam uma à outra, e as coisas não podem se combinar a menos que entrem em certo tipo de contato. Todas as coisas que admitem combinação devem ser capazes de contato recíproco, e o mesmo é verdadeiro de duas coisas quaisquer, uma das quais age e a outra sofre a ação no sentido próprio dos termos. Então, Ptolomeu disse no Tetrabiblos: algumas poucas considerações tornarão claro a todos que um certo poder que emana da substância etérea eterna se espalha e permeia toda a região em torno da Terra, que está completamente sujeita a mudanças, pois dos elementos sublunares primários, o fogo e o ar são envolvidos e alterados pelos movimentos do éter, e eles, por sua vez, envolvem e mudam todo o resto, a terra e a água e as plantas e os animais. Devia ser, portanto, algo existente no espaço entre o céu e a terra, o que transmitia as influências celestes aos corpos sublunares. Aristóteles dissera em Meteorológica: afirmamos que a região superior, acima do ar até a Lua, consiste em um corpo distinto tanto do fogo quanto do ar, mas variando em grau de pureza e em tipo, especialmente perto de seu limite no lado do ar e do mundo que cerca a Terra. Assim, os astros e seu movimento influenciavam a parte superior do espaço intermediário, produzindo variações de calor, frio, secura e umidade, gerando com isto as influências físicas do céu sobre o mundo inferior ou sublunar, terrestre. Este complexo modelo cosmológico e astrológico, qualidades primitivas e elementos com corpos celestes no cosmo distribuídos por esferas perfeitas, permearia toda a compreensão até a Idade Média, espalhando-se pela astrologia árabe. Exemplificando,
No início do século XI, o astrônomo, astrólogo, químico, geógrafo e matemático Ahmad al-Biruni escreveria o seguinte no livro de instrução dos elementos na arte da astrologia: quanto à natureza e temperamento dos signos, se eles forem escritos em duas linhas, superior e inferior, com o primeiro signo acima e o segundo abaixo dele, e assim por diante até o último, todos os da linha superior são quentes, e os da inferior, frios, e os pares assim arranjados são alternadamente secos e úmidos. Quando, portanto, você conhece as virtudes ativas de um signo, se ele é quente ou frio, e as virtudes passivas, seco ou úmido, ficará evidente a qual elemento do mundo e a que humor particular do corpo cada signo se assemelha. Com o estabelecimento do cristianismo no século IV e a posterior proibição da prática astrológica na Europa, a astrologia passaria a ser maciçamente praticada pelos povos islâmicos, notadamente os persas, dos quais nos vieram as bases da astrologia ocidental que conhecemos até hoje. Tal forma de compreensão atravessaria os séculos e estabeleceria a base da astrologia europeia medieval, como a que viria a ser descrita e praticada por Jean-Baptiste Morin de Villefranche, astrólogo da corte francesa no século XVII e autor da monumental obra A Astrologia Gálica, em 26 volumes e publicada póstumamente em 1661. 200 anos mais tarde, surgiriam duas novas vertentes na astrologia ocidental. Em 1857, o francês Léon Rivail, sob o pseudônimo de Allan Kardec, deu início ao movimento do espiritismo, e pouco adiante a russa Helena Petrovna Blavatsky iniciou em 1875 a teosofia, aproximando da Europa os conceitos de reencarnação do hinduísmo. Por uma e por outra vertente, começaria a se desenvolver a astrologia chamada kármica, com a proposta de desvendar, por meio da carta astrológica natal, o que supostamente fora vivido em encarnações anteriores, ou vidas passadas, e o que seria experienciado nesta, em decorrência daquele passado. Por determinação divina, por ação direta dos corpos celestes ou para recobro de pendências derivadas de vida anterior, o ser humano continuava a ser joguete do cosmo. Cadê o arbítrio, então? Astrologia e psicologia, um casamento fecundo. Naquele mesmo século, o XIX, começaria a se desenvolver a psicologia, como campo de conhecimento científico dedicado a estudar e entender a psique humana e as formas, saudáveis ou doentias, de comportamento pessoal, grupal e coletivo, e isto alteraria de vez a possibilidade de compreensão dos fenômenos mentais humanos. Após a pioneira obra Fundamentos de Psicologia Fisiológica, em 1874, do médico alemão Wilhelm Wundt, a Europa inteira entrou num furor de pesquisa e estudo sobre o assunto. Na Alemanha, na Áustria e na Inglaterra, os principais centros de produção científica da época. Com o trabalho de Sigmund Freud, a partir de 1900, ano de publicação da Interpretação dos Sonhos, descortinou-se a existência de um inconsciente muito poderoso e atuante sobre o consciente. E com as descobertas de Carl Gustav Jung, a partir de 1912, quando ele lançou Símbolos da Transformação, descobriu-se que parte deste inconsciente era de ordem imemorial, coletiva. Na década de 1930, o astrólogo franco-americano Dane Rudhyar foi pioneiro e correlacionou os conhecimentos convencionais da astrologia ocidental com a teoria junguiana de causação e operação mental. Este fato, lamentavelmente, é pouco divulgado e valorizado na história da astrologia. Mas isto permitiu o avanço da associação entre teorias modernas e noções astrológicas que não mais poderiam se manter em pé,
como a da suposição de os corpos celestes terem um tipo de energia que atua e causa ou determina os acontecimentos na Terra. Foi-se percebendo que os símbolos da astrologia são espetaculares recursos simbólicos, desenvolvidos para bem descrever a existência. Elementos, polaridades, planetas, signos, casas astrológicas e o significado dos aspectos angulares entre os fatores astrológicos. No campo da psicologia, no final dos anos de 1960, já havia uma dezena de formas de compreensão dos fenômenos da mente e de como lidar com ela. Distintos modos de praticar psicanálise, freudiano ortodoxo, kleiniano e lacaniano, o modelo de Reich, a psicologia analítica e junguiana, a psicologia da Gestalt, a psicossíntese de Roberto Assagioli, enfoques humanistas como os de Carl Rogers ou de Erich Fromm, propostas corporais como a bioenergética ou neurolinguísticas como a PNL e as psicologias transpessoais. Isto sem contar as variantes de cada uma por adaptação de diferentes conhecimentos, abordagens e propostas terapêuticas. Praticamente em todas elas, identificar o cenário interno consciente e inconsciente passou a ser fundamental para desenvolver os melhores procedimentos possíveis para as ressignificações necessárias e as mudanças almejadas de comportamento. O que é que reside na mente da pessoa como potencial ou dificuldade, e quer no consciente ou no inconsciente, que deve ser mais bem conhecido para poder ser trabalhado de modo eficaz e eficiente, conforme o que for o objetivo da intervenção? Para atender a este tipo de necessidade, isto é, como tornar consciente o que é inconsciente, a partir da década de 60, a astrologia ocidental se desdobrou em produções teóricas que buscaram harmonizar o saber astrológico convencional com os conhecimentos da psicologia contemporânea, jogando luz sobre as dinâmicas mentais que eu costumo classificar como estruturais, as que são constitucionais, ou como conjunturais, as que são fruto de condicionamento precoce. Umas dizem respeito às características psicodinâmicas próprias e originárias da pessoa em questão. As segundas dizem respeito aos conteúdos psíquicos resultantes do convívio com o ambiente, principalmente nas fases iniciais de elaboração mental. Assim, alguns milênios após o primeiro registro astrológico conhecido e preservado, continua em pé a questão. Os conhecimentos da astrologia que sobreviveram às mais brilhantes mentes de todos os tempos, embora explicados dentro da visão de cada época, têm validade objetiva? E se sim, o que lhes dá efetividade? Porque de lá para cá, embora tudo pareça ter mudado demais, os fenômenos humanos essenciais que são simbolizados pela astrologia permaneceram muito parecidos. Todos os seres humanos nascem, mamam, crescem, sentem frio ou medo ou alegria ou calor, competem, brincam, se solidarizam, invejam, são invejados, buscam ou dão conforto, trabalham, sustentam ou são sustentados, proliferam, desejam segurança, envelhecem e morrem, cada qual ao seu modo e como dá, vivendo a solidão existencial própria de cada um, e ao mesmo tempo convivendo em família e em grupo a dinâmica sociocultural, os seres humanos são, todas as vezes, resultado direto de seu comportamento. Comportamento pessoal, íntimo ou exteriorizado, familiar, social, profissional e cultural. Muitos tipos de comportamento, muitas e diferentes exigências, inumeráveis dificuldades e desafios. Comportamento que tem várias origens. Em parte, segundo a índole de cada um. Em outra parte, segundo o ambiente de cada qual. Comportamento que costuma ser a base de tudo o que de mais importante ocorre na vida do indivíduo, razão pela qual as questões autopropostas são em geral identitárias. Por que minha vida é como ela é? Quem sou eu de fato? Por que sou assim?
e não de outro jeito? O que é bom para mim? Ainda não há uma teoria consistente e comprovada que explique a efetividade da astrologia, razão porque as hipóteses adotadas variam segundo preferências e opções subjetivas de cada estudioso, praticante ou consulente, quer quanto ao método, seja astrologia ocidental medieval, astrologia Jyoti hindu, astrologia árabe ou astrologia chinesa, quer também quanto ao que lhe dá eficácia. São emanações energéticas dos astros, os agentes dos fenômenos na Terra, ou são construções culturais que articulam símbolos disponíveis na tentativa de explicação dos mesmos fenômenos? Entretanto, e sem dúvida, em meio ao tanto que é ainda pouco compreendido, uma coisa é garantida: ela funciona. O que se verificou mundialmente nos finais do século XX foi o aumento cada vez maior de interesse pela associação entre astrologia e psicologia, com a astrologia sendo crescentemente reconhecida como recurso de descrição diagnóstica de fenômenos, e entre eles os aspectos mentais, em um cenário de descobertas cada vez mais desafiado por conceitos e experimentos que já vinham abalando em profundidade o paradigma cartesiano, ou positivista, ou cientificista, que predominara entre os séculos XVII e XIX. Hoje, já há vasta literatura astrológica de origem alemã, brasileira, francesa, holandesa, inglesa e norte-americana sobre aspectos mentais e o comportamento humano, com biólogos, físicos, médicos, neurocientistas, químicos e psicólogos, entre outros especialistas, se dedicando a estudar o que a astrologia tem a oferecer aos campos mais convencionais de ciência e conhecimento, ultrapassando a imagem de ser apenas prática divinatória ou ciência oculta. Em meu entender, a existência, desde o primeiro instante, passou a ser codeterminada por composições dinâmicas de possibilidades a que vou chamar aqui de arquétipos, de certo modo recuperando a noção platônica de um mundo inteligível de ideias eternas que condicionam a formação do mundo existente de entes, mas divergindo desta noção a não entender as ideias como eternas, fruto de intenção divina, e sim vendo os arquétipos como decorrentes da própria existência, em ressonância recursiva, digamos assim, e retroalimentação permanente. Por isso tenho adotado a expressão astrologia arquetípica. A hipótese de causação por campos mórficos do biólogo inglês Rupert Sheldrake de Cambridge é a que melhor dá conta desta noção, aproximando-se do conceito de ordem implicada, de natureza imaterial, que determina a ordem explicada, que é material, conceito este que foi proposto e matematicamente demonstrado pelo físico norte-americano, inglês e brasileiro David Bohm, no âmbito da mecânica quântica. Os arquétipos, em uma dimensão de atuação que vai além dos fenômenos mentais, já que não se limitam à psique e em sincronicidade invadem a realidade ambiental que é afim à mente, compõem o que chamo, à guisa de nomenclatura, teia do mundo, não limitada às dimensões de tempo e espaço e permanentemente atuando na cocausação e depois na atualização, no decorrer do tempo, de potenciais determinados no psiquismo humano, individual e coletivo, isto é, na espécie. Tais arquétipos, em sua perenidade, no sentido de duradouros e não de eternos, denotam a fenomênica humana que continua sendo da mesma natureza, em seus aspectos essenciais, por mais que a vestimenta sociocultural tenha se alterado ou se mostre outra, conforme as épocas e culturas. Por isso, os mesmos símbolos de milênios atrás continuam cumprindo seu papel de descrever com adequação a realidade atual. Esses arquétipos se revelam para o intérprete por meio de simbólica característica, no caso, a astrológica ocidental,
regida por rigor matemático na construção de cada conjunto simbólico que dará base à interpretação. Conjunto este que é chamado de horóscopo, mapa natal ou carta astrológica natal. Por isso, o conjunto simbólico da astrologia se presta de modo efetivo a oferecer informação de qualidade para a descrição diagnóstica da mente humana em casos individuais, isto é, não apenas em tese, mas aplicado a pessoas específicas, para a posterior adoção das informações, então obtidas, em programas pessoais de autoconhecimento ou em intervenções psicoterapêuticas, devendo estas estarem a cargo de psicólogos, psiquiatras, neurocientistas e outros profissionais que lidam em consultório com os desafios do comportamento humano nas esferas cognitiva e afetiva, com o objetivo de apoiar decisões e procedimentos de alteração sustentada de comportamento. Para ir além de receituários ou manuais de normas simples, é preciso recobrar e atualizar conhecimentos que foram desenvolvidos e dispostos pela humanidade em variadas escolas filosóficas e em sistemas simbólicos associáveis a mitos, notadamente os da mitologia grega, mais acessível a nós por proximidade cultural. Com isto em vista, é possível estabelecer pontes de entendimento entre conhecimentos bem antigos, convencionais, e descobertas científicas da atualidade mais avançadas. Tais conhecimentos, ao fim, devem ser ressignificados nos termos da psicologia contemporânea, notadamente a junguiana e algumas das psicologias transpessoais, surgidas após a década de 60, na busca de oferecer informação aplicável. Só assim poderão ser superados os clichês e as informações de vade-mecum que costumam configurar muito do que se escreve sobre astrologia e comportamento, deixando de ser apenas retórica para configurar um rico conhecimento organizado. Só assim também poderá ser percebido porque uma compreensão arquetípica da astrologia oferece valiosos subsídios à prática das variadas especialidades astrológicas, seja astrologia clínica, eletiva, médica, mundial ou vocacional, entre outras. Curso de Astrologia e Comportamento, fim da aula inaugural. Obrigado por sua atenção.